Eu li esse texto, vamos ler de novo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Ponto. Interessante esse texto. Eu estou bem motivado a falar hoje por dois sonhos que eu ouvi. Eu ouvi dois sonhos essa semana. Eu ouvi hoje agora de manhã. Ele me motivou a falar desse assunto. Por isso que eu estou orando aqui para o Senhor me conduzir, né? Porque a gente não estava esperando falar disso, mas a graça vai nos alcançar. Amém? Aquilo que eu não falar, o Senhor fala. Se ninguém entender nada, a gente vai embora satisfeito do mesmo jeito. Já adoramos a Deus, né? Já louvamos o Senhor, já estamos juntos, aí tá bom demais. Tá muito beleza. Bom, esse texto é um texto interessante por vários motivos. Primeiro, porque Jesus diz que ele está na casa de um homem leproso, Simão leproso, que deveria causar escândalo na época para muita gente, o fato dele estar com leproso, porque o leproso ele não vivia num contexto social, ele vivia separado, porque ele tinha uma doença que era contagiosa e pegava, e ele era considerado pelos homens como um maldito. Aqueles que tinham uma doença, uma enfermidade, dessa forma, eles tinham uma cultura religiosa na sua época, que aquele homem era amaldiçoado por Deus, ele era maldito pelo Senhor. E aí a gente não sabe na história se esse homem ele tinha sido leproso ou já tinha sido curado, mas eu sei que a referência que dão para ele no texto era Simão o leproso. E isso não trouxe escândalo nenhum. O que trouxe escândalo, na verdade, o que trouxe indignação, que a palavra está escrito foi isso, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam com ele, eles se indignaram, na verdade, foi uma extravagância. Foi porque uma mulher jogou um guento muito precioso, um bálsamo sobre Jesus, né, de alabastro. De alabastro é o vaso, né? Esse texto não fala, mas diz que ela quebrou esse vaso. O vaso era mais precioso do que o unguento que tinha dentro dele. E ela quebrou o vaso, para então ungir os pés de Jesus. E os discípulos, quando eles se indignaram, eles conversaram entre eles. Nós vamos ver esse texto em todos os evangelhos. Eles ficaram indignados e conversaram entre eles. Chamaram, na verdade, Jesus de esbanjador. Porque se aquela mulher estava cometendo, esbanjando alguma coisa, logo Jesus também estava no mesmo barco, porque ele era aquele que estava recebendo aquele benefício. Então, quando os discípulos falam assim, pô, isso está sendo um desperdício, eles estão falando que Jesus está desperdiçando algo valioso que poderia dar aos pobres. Aquilo ali poderia dar aos pobres. É uma coisa sutil. É uma coisa sutil. Mas eles lançaram esse fermento. Eles falaram entre eles. No Evangelho de Lucas, você vai descobrir nessa mesma história que quem na verdade lançou essa história foi Judas. Porque Judas, em Lucas não, em João. Segundo João diz que ele não estava com cuidado por conta dos pobres. Ele estava cuidado com o dinheiro porque ele roubava a bolsa. Ele era quem administrava o dinheiro, ele roubava o dinheiro, ele viu uma grande oportunidade. Então, diz que quem lançou essa história, quem foi sutil na história, foi Judas. Judas, então, ele só lançou um argumento.
Ele só colocou em dúvida uma situação. Ele só fez um comentário. Ele comentou. Ele falou assim: que desperdício, podia dar os pobres, isso aí. Ele fez esse comentário. E aí, Mateus diz que eles se indignaram. Lucas fala que eles murmuraram. Os discípulos murmuraram. Mateus achou que eles se indignaram. Lucas achou que foi uma murmuração. Eles começaram a murmurar, a falar mal. E Marcos eu não lembro. Marcos eu acho que fala a mesma coisa. Por que é interessante a gente pensar nesse episódio? Porque as coisas que acontecem na nossa vida, elas são muito sutis. O pecado que entra pela porta, ela entra de maneira sutil. O diabo, ele vitima pessoas com sutilezas, com tipo assim, dá uma ideia para você pensar. Ele lança uma coisa. Nesse caso aqui, Judas lançou, os discípulos murmuraram. Os discípulos murmuraram, outros se indignaram, mas se indignaram com Jesus, e Jesus teve que falar não só o motivo que aquela mulher estava fazendo aquilo, como também ele honrou aquela mulher, falou: olha, onde esse evangelho for pregado, vamos falar o que ela fez comigo. A atitude dela vai ser memorável. É muito engraçado as contradições das coisas, porque para o Senhor, o que aquela mulher fez era digno de ser publicado, digno de ser falado, para que ela fosse honrada. Para os discípulos, era algo para ser murmurado, questionado, criticado. Era inversão de valores, uma coisa tão sutil. Quer ver uma outra sutileza do diabo assim? Eva está lá no paraíso, feliz e contente da vida, né? Adão não sei onde estava, né? Tem um livro que diz onde estava Adão quando Eva pecou. Não sei onde Adão estava. Ele estava ali por perto. E aí aparece a serpente de maneira assim sutil, mas ele chega e fala assim: foi assim que Deus falou, né? De nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. Era um papo despretensioso. Era um assunto de só saber das boas novas, das notícias. E a mulher sabia, ela falou: não, foi isso que Deus disse, não. Tá doido, meu? O Senhor falou que a gente podia comer de qualquer árvore aqui, só não podia comer de uma. Era a árvore do bem e do mal. Porque ele disse que se a gente comesse, a gente ia morrer. Deu ideia para o diabo. Questionou. Entrou na conversa. Entrou na arguição. E aí ele fala assim: não é isso não. É que Deus sabe que o dia que você comer dessa fruta, você vai ser igual a ele. Vai conhecer o bem e o mal. E aí fez a mulher pensar. Ela pensou, questionou, usou os sentidos humanos que Deus nos deu. E aí o sentido humano entrou, ela olhou e viu que o fruto era agradável às vistas, também era agradável para ser comido. E aí ela pegou, comeu do fruto e deu para o seu marido. Sutil. A sutileza que pensou assim: não tem nada a ver. Vai ver, não é isso mesmo que Deus disse. Vai ver, essa serpente está certa. O Deus estava só querendo botar a prova. Ele estava falando assim: o dia que eles tiverem coragem, aí eles vão, pum. Aí depois vão receber um louvor, né? Ah, teve coragem de comer do fruto, agora está igual a mim. Mas foi o pecado que entrou no mundo. Foi nessa hora
que o homem deu toda a autoridade da vida dele sobre o mundo ao diabo, porque ele escolheu obedecer a alguém. Antes ele obedecia a Deus, era o que Deus disse, que Eva repetiu. Depois disso, ele desobedeceu a Deus, mas começou a obedecer a alguém. E começou a acreditar em alguém. Em Apocalipse 11 diz que é a serpente, Satanás, o diabo, o acusador dos nossos irmãos, que acusa ele de dia e de noite. São esses nomes que são dados a ele. Sutil. Não é sutil demais? Quer ver uma outra coisa sutil? É 1 Coríntios 15. Vou falar outro exemplo de coisas sutis da vida. Coríntios 15. Paulo aqui, 1 Coríntios 15, ele está falando sobre ressurreição dos mortos, sobre a volta do Senhor. E no 29 ele está falando, está concluindo o que ele estava falando acima, né? Sobre a volta de Jesus, sobre o que vai acontecer depois dele. Ele fala assim: bom, de outra maneira, farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E porque nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia. Morro. Ele está falando assim: ó, todo dia eu morro. Um dia atrás do outro, o que acontece? Eu morro. Ele está morrendo para quê? Hein? Para a carne dele. Ele fala assim: eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Ele está falando sobre a ressurreição. Qual era a discussão da época? Existe uma discussão assim, olha: os mortos já ressuscitaram. Existe uma seita hoje entre nós chamada Mormons, que diz que Jesus já voltou. Falou com Joseph Smith. Minha língua não dá para português. Deus não me chamou para o povo de língua estranha. Então, ela só é doutrinada para falar o português, o inglês nunca. Então esse cara, Joseph Smith, ele baseou uma seita grande e numerosa, que está pelo mundo todo, que diz que Jesus já ressuscitou, já apareceu para ele, falou tudo que ele tinha que fazer, e agora ele está fazendo, que a ressurreição já veio. A primeira ressurreição de Jesus já veio, e só quem viu Jesus foi ele. Quanta gente você conhece aí? Quantas vezes você vê os elders na rua? Elders são aqueles dois rapazes que andam vestidos igualzinho, calça preta, blusa branca, um negocinho com o nome aqui, geralmente estrangeiro, nunca brasileiro, vem de fora, jovens, de dois em dois, de porta em porta, anunciando que Jesus já voltou e já falou tudo para esse cara, que a vida agora é do jeito que ele está vendo. Sutil demais, porque muita gente acredita nisso. Quer ver uma outra sutileza? TJ. Os TJs, eles afirmam que são pensadores estudiosos da Bíblia. Eles descobriram que Deus tem um nome. O nome de Deus é Jeová. Por que Deus tem um nome? Que o nome dele é Jeová? Porque Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é um homem comum, um profeta da sua época, que se despontou no meio judaico. Mas Deus é Jeová. E quer que amanhã Deus vai mudar essa história toda, esse mundo vai ficar muito legal, a gente vai poder passear e brincar com o leão sem nada acontecer, e a vida aqui vai ser gloriosa, porque a terra que o Senhor prometeu para nós é aqui mesmo. Ele só vai dar um upgrade. Esse negócio aí. Ele só vai fazer uma reforma.
vai reformar a coisa. E sabe o que acontece? É uma seita numerosa de gente, muita gente, que prega todo dia, de 2 em 2, de porta em porta, vendendo a revistinha Sentinela e convencendo as pessoas a crerem naquilo. Mas são muita gente. E como Jesus falou, que disse que às vezes os filhos das trevas têm mais luz do que o filho da luz. É difícil entender o que Jesus fala. Muito difícil. Por quê? Porque eles são aplicados naquilo que eles acreditam. São enganados, mas totalmente focados. Por isso são numerosos, coesos, fechados, fidedignos naquilo que crê e aquilo que fala. Difícil. Eu até hoje, eu só tenho uma experiência de uma testemunha de Jeová que se converteu. Pelo menos na minha vida, né? Eu sei que milhares já se converteram. Mas na minha vida, o dia que entrou uma na minha casa, eu estava num dia de fome mesmo. Estava naquele dia provando Deus, não tinha nada para comer. E eu falei para Solange que o Senhor ia nos sustentar. Deus estava me falando sobre a arca. Estava lendo Hebreus, e o escritor de Hebreus começa a falar dos testemunhos que tinha dentro da arca. A vara de Arão que floresceu, o maná que caiu do céu e as tábuas da lei. E tinha uma música na época da Alda Célia que falava que sua arca nos meus ombros eu quero levar. E aí eu fui estudar esse assunto lá em Davi, como é que foi a história de levar a arca, e acabei chegando em Hebreus e acabei chegando à conclusão que nós somos essa arca. Porque a arca de Deus era o que representava a presença de Deus na terra, no meio do povo. A arca representava isso. Deus estava ali. Quando a arca era levada, acabava a glória. Roubaram a arca, acabou a glória. Deus não está mais aqui, porque a glória é a presença. Entende isso que eu estou falando? Jesus, ele abriu o véu e o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Quem é a arca de Deus? Quem é os representantes de Deus sobre a terra? Nós. Paulo fala, vocês são minha carta escrita. Vocês são a casa de Deus, o edifício de Deus sois vós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Amém? Nós temos a marca de Cristo. Ele fez uma circuncisão no nosso coração, não foi no nosso corpo. Então nós somos a arca. E aí eu estava estudando sobre isso. E quando eu fui estudar sobre os testemunhos, as tábuas da lei é fácil, né? A palavra do Senhor, elas têm que estar em nós. Nós temos que conhecer o que Deus fala. E temos que obedecer. É a palavra. É as tábuas onde Moisés escreveu os 10 mandamentos. As tábuas da lei. A árvore que floresceu é a vara de Arão. Quando houve uma disputa e queriam saber quem era o sacerdote, porque os homens brigam por conta de poder, mas Deus resolve essas histórias de maneira fantástica. E aí Deus mandou os profetas lá, os sacerdotes lá que se intitulavam, falou, bom, cada um enfia a vara no chão, a árvore que florescer, o cajado que florescer, a vara que florescer, esse foi o cara que eu escolhi. E aí diz que a vara de Arão, ela não só floresceu, como deu fruto, a amendoeira, a vara que estava morta. E aí Deus fala ali sobre o poder da ressurreição. Nós somos essas varas mortas, fomos cortadas da videira, nós fomos cortados pelo pecado, mas Jesus nos enxertou de novo. Nós que éramos jambuzeiros, árvore brava, que não servia para nada, Ele nos enxertou na videira, e aí agora nós damos flores e frutos, porque a ressurreição, a vida entrou sobre nós. Quantos podem dizer amém? Amém? O Espírito Santo entrou sobre nós e nos floresceu de novo. Nós temos vida, porque Ele nos deu vida. Amém? Ele nos deu vida. E o maná que caiu do céu, o maná fala da provisão de Deus, que era a hora que o povo estava no meio do deserto, não tinha o que comer, não tinha de onde tirar, e Deus falou assim, eu vou fazer chover de vocês comida. Era o maná. O maná, ele não só falava da provisão, ele falava da dependência. Porque Deus, Ele sempre nos ensina. O que Ele fazia? Falou assim, eu vou derramar o maná todo dia.
Vocês vão colher só o que vocês vão precisar para aquele dia. Porque para o outro dia ele não vai servir. Se você pegar mais e sobrar, vai estragar. Porque não vai servir para o outro dia. Deus estava falando assim, ó, você tem que pegar só para hoje e confiar que amanhã vai cair de novo. É viver um dia de cada vez. E diz o texto que aqueles que não confiaram guardaram, e no outro dia estava cheio de bicho. Mas no outro dia Deus era fiel, ele derramava o maná do céu. E aí nessa época eu estava justamente assim. Cheguei em casa, o Solange falou, filho, amanhã não tem comida para as crianças, é almoço. 4 filhos, uma mãe desesperada, né? 4 filhos sem comida é uma coisa difícil. Eu falei para ela, filha, fica tranquila, Deus te proverá. Deus vai enviar o maná dele amanhã. Eu estou orando sobre isso, estou estudando sobre isso. Eu estou exatamente nessa parte da provisão de Deus. Ele vai prover. Ele é Deus. Nós vamos ficar na nossa, não vamos falar para ninguém. Temos que provar, temos que ter essa experiência. E aí, de noite, ela, filho, Deus proveu. Eu, filho? Ela, Jaime e Rosana convidaram a gente para almoçar lá na casa deles. Glória a Deus. Aí tu falou para eles que a gente não tinha comida? Falei. Eu falei, mas eu não falei, não fui falar. Ela me perguntou. Falei, então não foi Deus não. Isso é carne. Ainda não é a provisão de Deus. Fica tranquilo. Tem crise. Homem é mais fácil, né? Só os homens me entendem, né? É racional, né? Tem crise. Se Deus quiser, a gente vai fazer jejum. Porque Deus quer que a gente coma, mas Ele quer que a gente faça jejum. Nós não somos sujeitos a Ele. Vamos jejuar todo mundo, sentar e jejuar. E eu tinha ouvido também uma história, Franco ministrando, ele tinha falado de um livro de um cara que tinha um orfanato. Ele cuidava de criança e de manhã era um pastor missionário, pegando criança na rua, de manhã não tinha nada para eles comerem. E aí ele sentou todo mundo, a criançada toda na mesa, e vamos agradecer a comida que não tem, mas o Senhor vai prover. E a criançada toda sentou de manhã no café e começaram a orar agradecendo. Daqui a pouco bateram na porta. O caminhão do pão quebrou em frente ao orfanato, do pão e do leite. E naquela época o leite não era pasteurizado, né? Você usava e estragava. Aí o cara, olha, o caminhão quebrou, não vai ter recurso hoje, não tem como levar. Eu vou deixar o leite todo aí, os pães aí para vocês comerem aí, para as crianças. E aí, fantástico, né? Vai aplaudir o Senhor, cara. É vergonha, né? E aí houve provisão naquele dia. Eu li isso, estava cheio de fé no meu coração. Falei, Deus vai fazer. E aí de manhã me entra um rapaz chorando, desesperado. A minha mulher não quer mais, ligou comigo, vizinho. Eu falei de Jesus para ele. Falei como Jesus era bom, para ele focar em Jesus. E ele, orei por ele. Falei, pergunta para ela se ela quer nos ouvir. Conversa com ela comigo. Aí ele saiu, daqui a pouco voltou com ela. Aí deixou ela lá em casa. Só que ela era testemunha de Jeová. Eu conhecia a mãe dela, o pai dela, ela. E eu desesperado, né, de manhã, eu já pensei assim, o que eu vou falar para essa menina? Porque se eu for falar da Bíblia, ela conhece mais do que eu. Porque eles estudam, né? São bem estudiosos. E eu novinho, né? Fiote naquela época. Falei que vai ser complicado, ela vai querer me dar aula de Bíblia, né? Mas eu orei a Deus. Orei a Deus, falei assim, hoje ela vai conhecer o Espírito Santo. Ela tem que conhecer o Espírito Santo.
E aí minha primeira palavra com ela foi essa. Falei assim: filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou abrir a Bíblia para falar contigo. Porque se duvidar, você sabe mais da Bíblia do que eu. Você conhece a letra. Porém, você não conhece uma coisa, você não conhece o Espírito. Hoje você vai conhecer o Espírito Santo. Beleza? Aí ela tá, tipo assim, me olhando assim, cara doido, né? Maluco. Aí comecei a falar da vida dela, porque eu sabia da história dela. Eu sabia como foi a vida dela. Ela se perdeu jovenzinha, aí casou porque engravidou. E agora estava no caminho de se separar. Eu falei para ela assim: deixa eu te falar uma coisa. Você foi criada sabendo que sexo fora do casamento era pecado, não foi? Embora sendo testemunha de Jeová, alguém ensina isso. Ela é. Falei: então, você já desobedeceu a Deus uma vez, que te levou a casar. Agora você tem a oportunidade de novo de obedecer ou desobedecer. A oportunidade é tua, mas você que decide. Eu contei essa história que eu contei para vocês aqui de Adão e Eva. E aí, o que você vai fazer? Aí ela começou a chorar. Chorou. De repente enxugou as lágrimas assim, falou: posso ir no banheiro? Eu falei: pode. Aí ela foi pro banheiro. E o Espírito Santo falou comigo assim: ela foi se armar. Eu, gente. Eu fiquei pensando o que tinha no banheiro, né? Tesoura, esquecer a faca. E aí o supletivo. Foi se armar. Que trem é esse de se armar, meu Deus? E não consegui descobrir, né? Até porque eu fiquei tranquilo, porque lá em casa só tinha uma escovazinha pequenininha de cabelo. Falei: ela é pequenininha, vai ser mole. Ela voltou, sentou. E aí se encostou, se arrumou assim na cadeira, mudou o tom de voz. Ela saiu quebrantada, né? Ela mudou o tom de voz e falou assim: bom, eu queria agradecer vocês por terem me dado atenção, me chamado. Aí eu entendi tudo. Ela se armou de fato. Ela se armou, mas eu cheguei à conclusão: só se arma quem foi desarmado. Quem está desarmado é que se arma, não é assim? Aí na hora assim, eu por fé falei: ela foi desarmada. O Espírito Santo desarmou ela hoje aqui. E ela está querendo se refazer de novo das cinzas. E eu não vou deixar não. Quando ela acabou de falar, eu falei assim: olha, eu te falei que você ia conhecer o Espírito Santo. Você saiu daqui para ir no banheiro e falou assim: ó, ela foi se armar. E na boa, só se arma quem está desarmado. Suas convicções caíram hoje. Você acredita que Jesus é Deus. E o que eu falei é verdade. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Se desarmou de novo. Encheu minha mesa de meleca. Recebeu Jesus. Confessou Jesus. Saiu de lá outra mulher. E eu, coração cheio de alegria. Mas e a comida, mano? Eu tinha esquecido da comida. Eu nem lembrava mais que não tinha comida. Eu tinha esquecido desse assunto. Estava eu em Solange, aí tinha uma coroinha que morava lá na minha rua, Zezé conhece. Zezé é contemporânea dessa época. Dona Eunice. Dona Eunice grita no meu portão, porque a minha casa era engraçada. Eu fiz a piscina, não tinha muro. Eu fiz tudo ao contrário, né? Eu fiz primeiro a piscina. Aí não tinha muro. Quando a gente dobrava de carro na rua, saía 50 garotos pulando no muro da casa. Aí eu, puxa vida, tem que construir um muro. Aí passei um tempo que construí um muro. Mas aí não tinha dinheiro para comprar um portão. Quer dizer, tinha um muro, mas tinha um portão. Escancarado, então todo mundo entrava, né? Aí entra uma coroinha, Dona Eunice. Cidinho, Solange.
Aí chegou lá atrás na área onde a gente estava. Aí, Solange, bom dia, tu já fez almoço? Aí a Solange, não. Aí então, eu fiz uma carne assada com batata, porque minha família ficou de vir hoje aqui almoçar comigo. Só que não vai vir ninguém, né? Ligaram, não vai vir ninguém. Eu sou sozinho. Se incomoda de eu trazer pra cá, e aí vocês comem? A Solange, não. Pode trazer. Aí sai a velhinha e a gente já chorando. Deus é fiel. Deus é bom. Aí vem a Vera, que é outra vizinha. Solange! Solange! Aí entra. Oi, filho. Menino, não, o marido dela é Cascadura. Imagina, né? O apelido do cara é Cascadura. Imagina como é que ele é. Eu fiz um frango hoje com batata e agrião com Cascadura. Ele se irmou que não quer comer o frango. Tu já fez almoço? A Solange, não. Ela, não posso trazer pra cá porque eu vou fazer um bife lá, um negócio pra ele. Ele não quer a galinha vai estragar porque é só eu e ele. Solange, pode trazer. Aí eu olhei pra ela assim e falei, ei filha, tu vai comer carne ou frango hoje? Carne ou frango? O Senhor é bom. O Senhor é poderoso. Amém? Mas o nosso inimigo, o diabo, ele usa de sutileza para querer desviar a gente da fé. Ele consegue de maneira sutil querer dizer que a palavra não vai se cumprir, que o Senhor não vai te socorrer. Ele tenta nos enganar e nós não podemos dar ouvido ao diabo. Nós temos que ter uma fé muito bem posicionada. Amém? Ele é o Senhor. Nós entregamos a vida na mão de um Deus que vive. Nós não somos religiosos. Nós não vivemos uma religião onde a gente tem que ter um protocolo de vida. Ou fazer alguma coisa, uma oração, uma prece, ter uma conduta. Nós servimos ao Senhor que vive. O dia que Maria chegou dentro do túmulo para procurar Jesus, o anjo falou assim, por que você procura no meio dos mortos aquele que vive? Está vivo. E Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Amém? Cuidado com as sutilezas. Cuidado para dar ouvido àquilo que Deus não falou. Cuidado quando você anda de maneira contrária à sua palavra. Eu ontem fui num casamento de 15 anos, falei isso com um jovenzinho no casamento, aniversário de 15 anos. Cadê Alexandre? O Alexandre falou tanto pai da noiva que eu achei que era o casamento. No aniversário de 15 anos eu falei, olha, pode ter a moda que for. Eu usei um texto para falar de Eclesiastes, que talvez todo aniversário de 15 anos alguém fale dele. Eu falei para ela, eu até achei que eu pensei em falar alguma coisa nova. Mas na boa, não tem nada novo debaixo dos céus. Tem a palavra do Senhor que permanece para sempre. Ele falou, o céu e a terra vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Ela é sempre nova. Ela é sempre eficaz, viva e eficaz. Nele vale a pena confiar. Amém? Nele vale a pena confiar. Eu quero orar. Eu quero ir só até aqui. Nosso tempo já foi, mas eu quero orar por você. Eu quero orar contigo. Que as sutilezas estão te pegando.
que é o momento, as sensações, os desejos do coração, quando usamos aquilo que é humano, que é da nossa natureza, começam a nos puxar para fora daquilo que Deus fala. É nessa hora, nesse limiar, onde nós estamos decidindo quem vai comandar a nossa vida. Foi assim com Eva. Eva saiu debaixo das mãos de Deus para dar todo o domínio ao diabo. Com nenhuma sutileza, uma necessidade básica da vida do ser. Ela se entregou na conversa da serpente. É assim conosco. Foi assim com os discípulos que estavam andando com Jesus, e uma sutileza se colocou, uma palavra, assim, um fermento entrou, e eles murmuraram do Senhor. Eles conseguiram chamar o Senhor deles de esbanjador. Num momento muito simples, muito rápido, Pedro, na hora que teve a revelação divina de quem era Jesus, e na hora que Jesus seguinte fala que vai morrer, ele consegue ouvir a voz do diabo e achar que tudo que vinha dele vinha de Deus, e tenta impedir o caminho de Jesus. Ninguém te fará mal algum. Mas Jesus estava focado na palavra do Senhor, que estava escrito que ele ia morrer naquela cruz. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão dele era essa. Mas os apelos do coração querem nos levar para fora. Andar pela emoção, ou andar pela necessidade do corpo, necessidade do ser. Na verdade, a necessidade do ter, ela compromete o ser. Quando nós nos focamos naquilo que necessitamos, nós acabamos corrompendo o que somos. Se não estivermos com os olhos no alto, olhando para o Senhor e falando assim: a tua palavra vai se cumprir. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu falou, vai cumprir, a tua palavra vai chegar. O escritor de Hebreus diz: ainda um pouco de tempo, e aquilo que é de vir virá, e não tardará, porque fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel. Ele é fiel, nele a gente pode esperar, nele a gente pode confiar. Eu quero te chamar hoje aqui para a gente orar. Fique de pé. Fique de pé, porque eu quero orar contigo, que está com os olhos embaçados, o coração turbado, a necessidade batendo na porta, os fermentos já entrando, porque eles vêm de todo lado, amados. No caso de Jesus, veio dos irmãos. No caso de Jesus, veio no grupo dele, no grupo íntimo dele, de amigos. Foi ali que a sutileza entrou e azedou todo mundo. No teu caso e no meu, as pressões do dia a dia, elas trazem muitas impurezas e fermentos, querendo desdizer aquilo que Deus disse, querendo fazer que Deus seja mentiroso, ou querendo questionar a nossa fé. Mas eu quero orar hoje para que a gente possa entregar aquilo que temos e somos de novo na mão do Senhor. Talvez é isso que seja necessário, olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, que bom te ouvir nessa manhã. Que bom saber que Tu não esqueceu de mim, que Tu és Deus. Eu até entrei aqui hoje achando que estava sozinho. Eu até entrei aqui hoje achando que eu estava esquecido.
Ou talvez você tenha entrado aqui se esquecendo de Deus, se esquecendo daquele que está contigo todos os dias, daquele que disse que você era a menina dos olhos dele. Hoje é o dia de quebrar os vasos de alabastro. Hoje é o dia de derramar o nosso unguento como louvor, como reconhecimento, com lágrimas. Aquele que vive é aquele que é eterno. Quem quer orar aqui? Hein? Quem, assim como eu, precisa hoje fazer essa oração aqui? Queria que você saísse aí do teu lugar. Vamos orar juntinho aqui. Vamos orar. Quem, como eu, acordou nesse domingo de manhã, esquecido de todas essas coisas, precisa fazer um caminho de volta, precisa se refazer no Senhor, se reanimar no Senhor. Eu falei, Senhor, para aquela moça naquele dia que ela tinha que conhecer o Teu Espírito. Hoje é o dia que nós estamos aqui, Senhor, para ser novamente impactados por Ele. O Espírito Santo nos socorre nessa hora. Vem tirar de nós agora, Senhor, toda a impureza. A impureza causada, Senhor, por esses fermentos que entram. Por essas contaminações que vão, Senhor, enchendo o nosso ser, Senhor, enchendo o nosso altar, Senhor, e vão afastando de Ti, Senhor. Pai, as vozes que soam à nossa volta, que falam, Senhor, que não vai se cumprir a Tua palavra. Senhor, os sentidos humanos nossos que querem nos levar a fazer a nossa vontade, satisfazer a nossa carne, porque começamos achando que aquilo que dá certo, aquilo que é prazeroso, é o que é importante, mas não existe prazer maior do que estar contigo, Senhor. Não há maior prazer do que Te servir. A vida sem Ti não faz sentido, Senhor. Precisamos de Ti. Necessitamos de Ti, Senhor. Pai, faz hoje aqui, Senhor, varas florescerem. Existem varas hoje aqui, Senhor, mortas. Senhor, fincadas aqui na frente desse altar feito hoje aqui. Espírito Santo, traz o poder da ressurreição. Oh, ressuscita mortos aqui hoje, Senhor. Chama a vida nessa hora. Comece a florescer agora a Tua vida. Comece a dar flores e frutos. Seja reconectado à videira nessa hora. Seja ligado agora à videira verdadeira, a Jesus, o autor e consumador da fé. Seja conectado agora em nome de Jesus. Haja vida. Haja vida. Espírito de morte, eu te amarro agora em nome de Jesus. Eu ordeno a Tua saída dessas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Eu fecho a boca do diabo agora. Cala a tua boca, Satanás, em nome de Jesus.
Esses que estão aqui hoje são tirados do fogo. Seja cheio da vida do Senhor. Senhor, eu te peço que tu fique, Senhor, a tua lei no coração. Pai, está escrito e eu acredito. Paulo declarou que tu escreveu as tuas leis uma vez em tábuas de pedra, mas agora tu escreve em tábuas de carne. Circuncida corações aqui nessa manhã, Senhor. Corações que já estavam circuncidados. Corações que já estavam, Senhor, apagados. Corações que já nem se lembram mais da tua palavra, Senhor, não conseguem mais ouvir a tua voz. Ah, Senhor, imprime agora, escreve agora, Espírito Santo, vem com o teu fogo. Marca esses corações agora, Senhor, escreve agora, Senhor. Coloca a tua lei, a tua vontade, Senhor, a tua palavra dentro dos teus vasos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abre os céus agora, Pai. Começa a derramar o teu maná. Começa a derramar a tua provisão sobre nós, Senhor. Derrama a tua provisão sobre nossas vidas. E traz junto com ela a dependência de ti, Senhor. Nós não queremos para amanhã. Nós queremos para hoje, porque amanhã certamente tu vai derramar de novo. Ah, Senhor, nos dá o pão de cada dia. É o pão diário, Senhor. O amanhã pertence a ti. O amanhã é teu, Senhor. Nós queremos hoje. Envia o teu pãozinho hoje, nessa hora, nesse lugar.
Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare, confiamos em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu queria falar com os irmãos que no momento que decidi levantar a minha oração, eu estava ali e eu começava a orar. E de repente, assim, muito claro, assim, como eu vejo os irmãos, assim, eu vi claramente aqui em cima dos irmãos sobrevoando um bicho enorme. Ele voava. Ele parecia, não sei nem descrever como ele era horroroso. E conforme os irmãos iam orando, ele tentava resistir à oração dos irmãos. E ele continuava sobrevoando aqui no meio, sobrevoava. E de repente falou assim: Deus, o que é isso? Aí parece que ele percebia que eu vi. E ele corria e voava e ia embora. Aí eu ouvia claramente no meio dos irmãos uma voz feminina que dizia assim: você viu? O destroçador foi derrotado. O destroçador foi derrotado. Ele foi embora, você viu? Ele veio para destroçar, mas ele foi derrotado. Aí eu fui, contei para o William e ele falou assim: filha, fala para esse dia que seria bom que a igreja ouvisse isso. O diabo tinha uma intenção hoje no nosso meio, mas ele foi derrotado. Aleluia!
puxando essas árvores e colocando de novo no pé. Ah, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Que nós oramos e Tu atendeu a nossa oração. Eu já vejo o cheiro da ressurreição nesse lugar. Eu já vejo, contemplo vidas sendo ressuscitadas, restauradas aqui. Mais uma vez, podemos confiar, podemos contar contigo. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço. Eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto. É maravilhosa a tua presença. Bom é estar contigo, Senhor. Maravilhoso te servir, te sentir. Saber que, Senhor, que Tu nos ama de maneira tão tremenda. Muito obrigado. Queremos ser essa Tua arca sobre a terra.